Muito bem, queridos irmãos, saludo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, agradecidos por esta oportunidade mais que o Senhor nos dá nesta tarde, para estar uma vez mais com esta programação especial para a família. Hora de la família, é um gosto poder tê-lo na audiência, participando, compartilhando com nós outros deste momento. Estaremos, como sempre, vamos estar iniciando esta programação com uma oração e para isso me gostaria de invitar a todos, você que está em sua casa, com sua família neste momento, vamos estar orando juntos ao Senhor. Oremos reverentemente, Padre Santo e Eterno, em nome de Jesus, em tua presença nesta tarde, te damos a graça por esta oportunidade gloriosa que tu nos concedes, para que estemos delante de Ti, em Tua presença, para esta programação de bendição. Te agradecemos, Deus eterno, por a salvação de nossas almas. Te damos graça pela família, Senhor, que Tu nos ha dado, Padre. Te alabamos, Senhor, por Tua grandeza. Pedimos, Senhor, Tuas bendições nesta tarde. Ministra sobre nossas vidas que aqui estamos, sobre cada um de Teus servos, sobre cada família que comparte com nós outros deste momento. Que todos nós outros sejamos edificados e merecidos por Ti, através de Tua santa palavra, através do testemunho de las alabanças, que tudo seja para a glória e honor de Tu nome. É isso o que te pedimos, Padre Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, uma alegria poder estar com vocês nesta tarde. Queremos já aproveitar o momento para pedir a cada um dos irmãos, a cada família neste momento, para compartilhar o link desta reunião com seus contatos, em suas redes sociais, comparta com uma família que você conozca, a fim de que a palavra de Deus possa alcançar esta família, possa alcançar esta vida, amém? E nesta tarde, queridos, temos o prazer, não é? Hoje minha esposa não está comigo aqui, está presente, nos dando um auxílio, uma ajuda acá na transmissão. Estamos contando com um matrimônio, como sempre, todas as semanas, temos o privilégio de poder compartilhar um momento, escutar uma história de vida, experiências de um matrimônio, e nesta tarde já queremos estar apresentando e saludando este ilustre matrimônio que está com nós outros. Queremos estar apresentando com nós outros presbítero Marcelo Irma e nossa irmã Nancy Barrientos. Presbítero Marcelo, paz del Senhor. Paz del Señor, pastor, paz del Señor a cada hermano que está conectado en esta tarde, acompañándonos. Que Dios bendiga grandemente sus vidas también. Amém. Irmã Nancy, paz del Senhor. Paz del Señor, pastor. Agradecemos a Dios por esta oportunidad, por la invitación y saludamos a todos los hermanos que están viendo, a la familia. Que Dios bendiga y pueda este programa ser de bendición para los hogares. Muito bem, queridos. Em seguida, dentro de um ratito, não? Depois da ministração da palavra, vamos estar interactuando com este matrimônio conhecido da igreja, que tem uma trajetória, uma história de vida, que eu sei que será de edificação, de bendição para nossas vidas. Reunido junto à sua família, tome sua Bíblia neste momento, agarre sua Bíblia e vamos juntos estar lendo um versículo que será o versículo que estaremos utilizando como referência nesta tarde, amém? Vamos para a leitura bíblica, está no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1, amém? Vamos estar juntos neste momento lendo a palavra do Senhor Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus: aconteceu em los dias que governavam os jueces, que houve hambre na terra, e um varão de Belém de Judá foi a morar nos campos de Moab, ele e sua mulher e 2 filhos sujos. Muito bem, queridos, este é o texto bíblico que estaremos utilizando como referência para o tema, para o assunto que estaremos estudando neste dia. Hoje estaremos estudando o tema La família delante de las crises. Então, estaremos abordando este assunto nesta oportunidade e queremos já, neste momento, já estar sendo acá, ou trazendo a introdução, amém? Para facilitar para os irmãos que estão em suas casas, em seus hogares, estaremos disponibilizando aí algumas imagens, a fim de que os irmãos possam participar e possam acompanhar juntamente com nós outros. A introdução nos diz que
durante o período de pruebas, o povo de Israel se viu em uma crise política, moral, espiritual e financeira sem precedentes. Este período corresponde ao intervalo entre a morte de Josué e o começo do reinado de Saul, uns 460 anos, quando cada um fazia o que bem lhe parecia. Juízes 21, versículo 25. E neste contexto, a família de Elimelé migra aos campos de Moab, completamente fora da vontade de Deus. Pero Deus, que é misericordioso, restaurou a descendência de Elimelé. Aprenderemos que não vale a pena huir dos problemas e das crises, já que assim podemos exponer nossa família à la ruína. Muito bem, queridos. Então, hoje estaremos estudando exatamente acerca deste tema. Estaremos falando acerca de uma família mais em la Bíblia. Estaremos falando acerca da família de Elimelé. Amém? E queremos chamar sua atenção a fim de que podamos, nesta tarde, não sei se aparece na minha câmera, estaremos nesta tarde falando acerca exatamente desse assunto, acerca desta família, uma família que nos deixa, ou que nos traz uma lição muito importante. Esta família que é formada por quatro pessoas, não é uma família tradicional, uma família nuclear, Elimelé, sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quelion. E, bueno, a partir deste momento estaremos falando acerca desta família, das dificuldades, das crises vividas e enfrentadas por esta família. Muito bem. Em primeiro momento, queridos, estaremos aí, no primeiro ponto, estaremos falando acerca da família de Elimelé e a crise em seu país. E neste primeiro momento estaremos falando acerca de três tópicos. Estaremos falando acerca de crise política, moral e espiritual, também sobre o gênero da crise e enfrentando a enfermidade e a morte. Muito bem. Então, queridos, estaremos comentando um pouco acerca da família, vamos contextualizar um pouco acerca da família de Elimelé. Uma família que, quizás, para alguns, já conhece bem essa história, outros, quizás, estarão escutando, estudando por primeira vez, em primeiro momento, mas esperamos que podamos, ao término, a finalizar esse tema, que podamos extrair lições preciosíssimas para nossas vidas. E como já hemos mencionado, este primeiro ponto, estaremos abordando acerca da família de Elimelé e como esta família foi assaltada por uma crise profunda, crise oriunda de problemas em seu país. Observe comigo, e aqueles que estudam a palavra do Senhor sabem que depois que Josué, que foi um líder que reemplaçou a Moisés, e foi legislador e também o profeta da nação de Israel, a Bíblia nos diz que durante muitos anos, durante os anos de Josué, ele como líder do Senhor conseguiu conduzir a nação de Israel no caminho do Senhor. A nação foi temerosa ao Senhor e serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Podemos observar esta verdade no capítulo 2 do livro de los Jueces. Vemos versículos de número 6 hasta versículo de número 10, que me gostaria de poder compartilhar com você neste momento, que nos diz: porque já Josué havia despedido ao povo, e os hijos de Israel se haviam ido, cada um a sua heredade para possuí-la. E o povo havia servido a Jeová todo o tempo de Josué, e todo o tempo de los ancianos que sobreviveram a Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras de Jeová, que ele havia hecho por Israel.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serra, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. E toda aquela geração também foi reunida a seus padres. E se levantou depois de eles outra geração que não conhecia Jeová, nem a obra que ele havia hecho por Israel. Muito bem, queridos, esta introdução, este texto é importante porque nos hace entender e compreender, na verdade, como a nação de Israel se encontrava nos dias em que Elimelec e sua esposa e sua família, quando eles decidiram deixar Belém de Judá para ir para as terras de Moab. Israel estava vivendo um tempo de uma crise política, uma crise moral e espiritual sem precedentes. É importante dizer que durante 460 anos, desde a morte de Josué e de los ancianos que foram seus cooperadores, seus auxiliares, este período de 460 anos foi caracterizado por um período de anarquia, de desgoverno, quando o texto bíblico de Juízes capítulo 21, no versículo 25, resume o quadro, resume como estava o povo naquele momento, quando a Bíblia nos diz que cada um hacía como bem lhe parecia. Não existia um liderazgo espiritual, não existia um governo espiritual. E a causa desta crise espiritual vieram outras crises. No livro de Juízes, capítulo 2, os versículos que seguem, capítulos e versículos que seguem esta leitura que hicimos agora, quando habla acerca da morte de Josué e de los ancianos, demonstra claramente que neste período que não se tinha um líder, ou não tinham líderes espirituais, a nação se entregou em um estado de idolatria profunda, servindo a todos os tipos de divindades. E, naturalmente, a causa desta decisão de rechazar ao Senhor, de deixar ao Senhor para seguir a outros ídolos, a Bíblia nos mostra claramente de que as consequências foram terríveis para a nação de Israel. Quando chegamos em Juízes capítulo 6, os irmãos, nós outros conhecemos bem o contexto, onde habla exatamente acerca do aparecimento de Gedeão, foi no meio de um contexto de muita necessidade. A Bíblia chega a dizer que foi um período de sequia e um período que mesmo quando os israelitas conseguiam cosechar, os inimigos sempre se apoderavam das cosechas de ellos, ao ponto que existia um número muito grande em toda a nação de Israel. Então, a partir de aí, entendemos, queridos, de que a causa das necessidades, a causa desse tempo de hambre, desse tempo de escassez, foi que Elimelec, de acordo com Ru, capítulo 1, versículo 1, na leitura que hicimos, ele tomou a decisão de juntar sua família, sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e peregrinar, decidiu ir e migrar para as terras de Moab. E aí vamos estar falando mais acerca desse tema, vemos as consequências, as dificuldades enfrentadas por esta família. O primeiro tópico deste ponto 1 aborda e habla exatamente acerca das crises, os tipos de crise enfrentados. O tópico de número 2 habla acerca exatamente da fuga, não é? Da fuga da crise, na tentativa, quizás, na boa intenção de preservar, de cuidar, de oferecer uma melhor condição para a sua família. Elimelec, como líder da casa, era uma família, é importante dizer que era uma família que servia ao Senhor, uma família fiel ao Senhor, pero Elimelec, como líder da família, decidiu ir para uma outra nação, decidiu quizás procurar uma oportunidade de vida. E hasta aí, quando pensamos nisto, pensamos que nada mais justo, não? Todo padre de família, toda madre de família, muitas vezes, no meio das dificuldades que muitas vezes se apresenta na vida,
muitas vezes procura um lugar melhor, procura quizás um lugar para onde possa ir, a fim de poder oferecer uma melhor condição para a sua família. E este pensamento, esta boa intenção de Elimelec, hasta aí, de lutar por sua família, de lutar por el bem-estar de sua família. O problema, queridos, foi que esta decisão por parte de Elimelec foi uma decisão que não foi bajo a direção de Deus. E é importante dizer que esta crise que havia assaltado a nação de Israel era uma crise divina. Era uma crise, era um sofrimento causado por el Senhor a causa da apostasia, a causa da rebeldia da nação de Israel. E acá há uma máxima, um princípio que quizás os irmãos já escutaram em algum momento, e é uma verdade, que não adianta, quando estamos sendo provados por Deus, não adianta tentar huir, porque aonde queira que vajamos, as crises, as provas nos acompanham. Da mesma maneira estava Elimelec tentando huir de uma crise que havia sido criada por ele próprio Deus, algo que havia sido permitido por ele próprio Deus. E por mais que ele tentou huir da crise, ele foi encontrado por as crises. E aprendemos, queridos, com esta história que devemos sempre, por mais que tenhamos boas intenções, por mais que nossas razões sejam as melhores possíveis, mas não vale a pena tomar uma decisão à la ligeira. Não vale a pena, muitas vezes, tentar huir de uma situação, de um lugar para outro, sem a orientação de Deus. O problema de Elimelec foi porque tomou uma decisão baseada em sua própria cosmovisão. Foi algo que ele pensou por ele mesmo que estaria fazendo ou tomando a melhor decisão para a sua família. Mas não orou, não buscou a orientação do Senhor e, lamentavelmente, ele foi para os campos de Moab e as crises lhe acompanharam. A família sofreu, padeceu, distante agora de sua pátria, distante quizás de outros parentes, de outros vizinhos e conhecidos, e agora a família estava a agir exatamente desamparada, desassistida. Esta é a história que marca esta família. Estando em Moab, conforme vemos em Ruth, capítulo 1, versículo 2, 3, observamos claramente de que a Bíblia nos mostra, você pode acompanhar comigo, por favor, se você está com sua Bíblia, Ruth, capítulo 1, versículo de número 2, nos diz que o nome daquele varão era Elimelec, e ele de sua mulher era Noemi, e os nomes de seus filhos eram Malom e Quelion, efrateus, ou seja, da tribo de Efraim, e eram de Belém de Judá. E chegaram, pois, aos campos de Moab e se quedaram a agir. Versículo 3 nos diz que, estando a agir em los campos de Moab, nos diz que morreu Elimelec, marido de Noemi, e quedou esta com seus 2 filhos. Ou seja, chegando em Moab, Noemi já foi assaltada com uma tristeza, uma amargura muito grande, que foi a perda de seu marido que faleceu. E agora estava esta mulher viúva com seus 2 filhos. Pero a história, não é, de crise nesta família não parou por aí. Versículo 4 nos diz, hablando dos filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome de la outra Ru, e habitaram allí uns 10 anos. Então, se vemos, queridos, de que chegando em Moab, durante os 10 anos que Noemi estuvo a agir, foram 10 anos de amarguras, 10 anos de dificuldades. E observamos, queridos, as consequências, porque estando em uma terra ajena, vivendo como estrangeiros, seus filhos, de alguma maneira, buscaram esposas de las moabitas, que era uma prática, um princípio proibido pela lei, proibido pela Torá. Existia uma lei divina que proibia que os israelitas se casassem com pessoas de outras nacionalidades e nacionalidades paganas. E vemos que um problema, um abismo, literalmente, foi levando a outro abismo. Bueno, o nome de Elimelec
significa Jeová és mi rei. E habla claramente de que Elimelé era um homem fiel ao Senhor, um homem que servia a Deus. Su pecado, su erro, foi tomar uma decisão à la ligeira, sem consultar, sem pedir a direção do Senhor. E é importante que entendamos, queridos, que Jesus tem a chave. Hemos estudado estes dias acerca da igreja de Filadélfia e hemos aprendido que Jesus tem a chave que abre e a chave que cierra. Então, é importante saber que não vale a pena correr risco, vale a pena buscar ao Senhor, mesmo em meio das crises, das dificuldades. É melhor permanecer no centro da vontade de Deus, esperando, claro, buscando, não? Mas esperando a providência da parte do Senhor. Então, vemos que esta família sofreu, padeceu, exatamente por não esperar, por não buscar a direção do Senhor. Bueno, queridos, estaremos em seguida já prosseguindo, falando acerca do tema. Vamos estar escutando uma canção mais, e em seguida vamos estar volvendo, dando continuidade acerca desta família, falando acerca das crises que alcançaram a família de Elimelé e de sua esposa e de sua família. Bajar el rostro cuando todo sale mal. No es confiar cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es Cristo es creer lo que no ves.
Muito bem, queridos hermanos, queremos neste momento, já vamos prosseguir acá com o ponto de número 2. Pero antes, queremos estar saludando a nossos queridos hermanos que nos acompanham, que compartem com nós outros este momento de bendição. Queremos saludar nosso irmão Daniel Mujano, desde Mar del Plata, com sua família, participando, acompanhando a programação. Nossa irmã Ru Cárdena também participando, presente com a família. Que Deus bendiga a irmã Ru, irmão Mauro, Pablito, toda a família. A irmã Célia Lescano, com sua família, irmão Rubem, que Deus bendiga grandemente. A irmã Teresa Gutierrez, auxiliar irmão Maximiliano Vez, toda a família acompanhando, participando também da programação. Nossa irmã Nachalém Irma, participando em família. Deus bendiga a irmã Nachalém, irmão Samuel e as chicas. Diácono José Galarza, compartilhando com sua família. A irmã Romina Fernandes, participando. A irmã Andréa Ojeda, nossa irmã Maurício, a família reunida, participando. Nossa irmã Margarita Galarza, a família Fernandes. A irmã Daniel Fernandes, toda a família participando. Muito bem. Nossa irmã Rocio Barriento, a família Gil de Santa Fé, Rocio, Matias, Basílio, Rosa, que Deus bendiga a todos vocês grandemente. Saludamos também a jovem Melquiele, Cristina, desde Petrolina, sempre acompanhando e participando. Que Deus bendiga grandemente Melquiele. Nossa irmã Silvia Garcia, também com sua família, Diácono Fernando, a família, participando. Nossa irmã Brenda Perono, também acompanhando. Saludamos também José Pedrone, nossa irmã Rita, irmão Oscar, que Deus bendiga nossos queridos. A irmã Suzana Galarza, saludamos a irmã Suzana, irmão Juan, a família Bassaga, e também um saludo para nossa irmã Rebeca Damasceno, acompanhando, a prima de minha esposa, está também acompanhando, compartilhando com nós outros este momento. Que Deus te bendiga, que Deus lhe abençoe, Rebeca, sua família também. Um abraço para todos. Muito bem, queridos, vamos prosseguir acá com este tema. Estamos falando, como já hemos apresentado para aqueles que se conectaram agora, estamos falando acerca das crises, não é, enfrentadas pela família, e estamos utilizando, já que estamos falando acerca das famílias da Bíblia, estamos estudando acerca da família de Elimelech, Noemi, seus filhos, todas as crises que eles sofreram. E no ponto anterior estivemos falando das perdas, falando das dificuldades que esta família sofreu a causa de haver salido de Belém, de haver salido de Israel, usando del hambre, usando de uma crise muito grande que havia alcançado a nação, uma crise política, crise moral, crise espiritual, enfim. E foram para uma terra ajena, uma terra distante, buscando quizás uma melhor condição de vida, e chegando allí, a família sofreu grandes perdas. Agora, o patriarca da família já não estava presente, da mesma maneira, Noemi perdeu seus 2 filhos, de maneira que a crise agora havia alcançado todas as áreas desta família. Estava Noemi, uma senhora já grande, agora quizás já preocupada, angustiada, amargada, como ela mesma chegou a dizer em outro momento. Havia salido pobre e agora se encontrava em uma condição de uma pobreza, de uma miséria completa. Estava sola com 2 nueras estrangeiras. E agora, como assim? Bom, é isso que vamos estar tratando, queridos, neste ponto de número 2. Aparecerá aí em sua pantalla. O que quedava da família de Elimelech se enterou de que o milagro havia chegado a Belém. Quando todo parecia perdido, Noemi escutou uma boa notícia. Podemos ver no capítulo 1 de Ruth, do livro de Ruth, versículo de número 6. Comparta comigo, assim nos diz a palavra. Entonces se levantou com suas nueras e regressou de los campos de Moab, porque usou en el campo de Moab que Jeová havia visitado a su pueblo para dar-lhes pão. Estando em meio a uma grande crise, ela escutou de que Jeová havia visitado a seu povo, de que em Belém agora tinha de volta pão. O nome Belém, o nome hebreu, significa casa de pão. No tempo de crises,
faltou pão em Belém. Pero 10 anos depois, a Bíblia nos diz de que o Senhor visitou a seu povo. O Deus de misericórdia visitou sua nação com restauração, com bendição, com prosperidade. E agora Noemi se entera deste acontecimento, mesmo estando arruinada, em uma condição de uma crise profunda. Ela recebe esta boa notícia e decide volver para o centro da vontade de Deus. Alabamos ao Senhor porque Ele é bueno, mesmo depois que sai de decisões precipitadas, como a decisão desta família, essa família de servos fiéis ao Senhor. Pelo momento que sai de impulso, motivados por uma circunstância difícil, decidiram tomar uma direção sem a guia do Senhor. E depois de todos os sofrimentos, eles se enteraram de que a bendição de Deus volveu a estar sobre seu povo e agora tinha a oportunidade, a pobre Noemi, pero tinha a oportunidade de quizás volver para sua cidade, volver para seu país e de alguma maneira poder desfrutar da bendição do Senhor. Este ponto 2, como já hemos apresentado, ele está dividido, ou está compartido aí em 3 tópicos, ou 3 subpontos. O primeiro, a família de Elimelec retorna a seu lugar de origem. E segundo, a família de Elimelec regressa vazia de bens materiais. E em terceiro lugar, a família de Elimelec regressa incompleta. E aqui observamos, queridos, de que Noemi decide regressar, pero lamentavelmente ela regressa vazia. Havia ido pobre, quizás com poucas coisas, usando de hambre, pero agora estava regressando sem esposo, sem filhos, e quizás hasta as poucas coisas, os poucos bens que ela havia levado para os campos de Moab, agora estava volvendo, regressando totalmente vazia, sem a família. Este era o cenário para esta mulher, que pensava que sua vida já não tinha mais sentido, de que não ia poder mais prosseguir em la caminata. Quizás em seu coração, em sua mente, estava somente o pensamento de que era somente esperar e aguardar o momento de sua partida, o momento de sua morte. Pero Deus, todavia, aún tinha um plano. Deus aún tinha um projeto para esta família. Nem todo estava perdido. Deus aún ia volver a reescrever a história desta família e seu final não seria um final de derrota, seria um final de bendição, um final de vitória. Amém? Para aqueles que servem ao Senhor, mesmo que quizás depois de erros, de decisões, de precipitações, quando decidem volver ao caminho, quando decidem regressar ao centro da vontade de Deus. Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Para a pobre Noemi, aún estava à sua disposição lá Belém, a casa de pão. E quando ela decide regressar ao lugar que era a vontade de Deus para a sua vida, mesmo depois de tantas perdas, o Senhor tratou de alguma maneira de bendecê-la, de ajudá-la. Sabemos, e os irmãos conhecem bem, o texto bíblico, no capítulo 1 de Ruth, nos descreve claramente de que Noemi, por ser uma mulher já grande, já não tinha filhos, e se tratando de suas noras, como eram moabitas, estrangeiras, ela trata de convencê-las que elas pudessem, de alguma maneira, permanecer em seu país, permanecer com seu povo, porque agora já não poderia mais suscitar filhos, a fim de que elas pudessem, quizás, contrair matrimônio com seus filhos, se tratando já que, sabendo que Noemi já era uma mulher já grande. E a Bíblia nos diz que as duas noras, uma órfã, decidiu regressar para a sua família, ao ponto que Ruth, que foi seguramente impactada, influenciada por ele testemunho de Noemi, por a vida piedosa, por a vida espiritual desta santa mulher, Ruth decidiu seguir sua sogra. Ruth decidiu acompanhá-la, mesmo no meio, quizás, de um caminho de incertezas, sem saber o que lhe esperava junto com sua sogra, talvez sem grandes expectativas,
pero ela tratou de servir ao Deus que Noemi servia e de pertencer ao povo que Noemi pertencia. Vemos no capítulo 1 de Ruth, versículo de número 16, vemos uma expressão tão hermosa, não? É versículo 15, versículo 16 e 17. Nos diz que, versículo 15, Noemi dijo a Ruth, não? É aqui que tu cunhada se ha vuelto a su pueblo e a sus deuses. Volve-te tu tras ella. Versículo 16, respondeu Ruth, não me ruegues que te deje e me aparte de ti, porque adonde quiera que tu fueres, eu irei, e donde quiera que vivieres, vivirei. Tu povo será meu povo, e tu Deus, meu Deus. Donde tu mueres, morirei eu, e allí serei sepultada. Assim me haga Jeová, e aún me alienda, que solo a morte hará separação entre nós outras dois. Glória a Deus. Muito bem, queridos, então vemos que Ruth decidiu seguir, acompanhar a sua sogra, mesmo sem grandes expectativas, pero el ejemplo de vida, a influência espiritual de Noemi impactou sua vida, já não queria mais retroceder, já não queria mais volver a los deuses paganos, já não se sentia mais cômoda a volver à vida vieja. Ela agora estava segura de que o melhor que ela teria que fazer era seguir sua sogra e depender inteiramente da providência de Deus. Quantos dizem amém, queridos? Muito bem. Já tratando de avançar, queridos, o ponto de número 3, aparecerá também aí em sua pantalla. Estaremos falando neste momento acerca da maneira, não é, ou como Deus lhe devolve a felicidade a Noemi. Hemos dito que Noemi pensou que tudo estava perdido, de que quizás não poderia jamais ser uma mulher feliz, alegre, poder viver quizás no seno de uma família. Pero vemos que mesmo depois de todas as perdas e de todos os sofrimentos, por el hecho de ella haver decidido regressar para a vontade de Deus, para o centro da vontade do Padre. Nos diz a Bíblia, estaremos falando no ponto 3 sobre a maneira como Deus devolve a felicidade a Noemi, como Deus tratou de restituir sua felicidade e, por que não dizer-lo, que ela havia perdido. E neste ponto 3, estaremos falando sobre 3 tópicos. Noemi guia a Ruth segundo a lei de seu Deus. Noemi descobre que Boaz era pariente de Elimelech. E, em terceiro lugar, a restituição é realizada. Muito bem. Então, queridos, vemos que Noemi regressa para Belém, acompanhando ou trazendo sua nuera Ruth, e de alguma maneira estava feliz por regressar, pero por outro lado amargada, porque ela regressava em uma condição muito distinta da maneira como havia salido. Ela saiu, quizás, pensando que estava padecendo, que estava sofrendo tanto e procurando uma vida melhor, e agora quando regressa percebe de que não foi bendecida, de que não melhorou sua condição quando ela esteve em Moab, e agora regressa sem seu esposo, sem seus filhos, regressa também agora desprovista de bens, solamente com a companhia de sua nuera, que se tornou de alguma maneira uma companheira fiel. E regressando para allí, vemos de que Noemi, por se tratar de uma mulher que conhecia a Torá, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia as costumes que era praticada em Israel, incluso os princípios da lei, que falavam exatamente acerca da proteção, de los cuidados com os menos favorecidos, com as pessoas que viviam uma situação de miséria. Existia lei que de alguma maneira assistia as pessoas mais necessitadas. E Noemi, como conhecedora, já passa a instruir, a orientar
a Ruth como ela deveria proceder. Vemos no capítulo 2, versículo 2, capítulo 3 de Ruth, os primeiros 6 versículos, e vemos a maneira como Ruth, por se tratar de uma jovem, aunque estrangeira, como ela foi orientada e como ela sabiamente obedeceu a voz de sua sogra, que era uma mulher instruída em la lei do Senhor. E como, de alguma maneira, elas foram assistidas, foram cuidadas, ao ponto que, a princípio, estavam buscando uma provisão. A princípio, a visão de Noemi, e quizás a expectativa de Ruth, era simplesmente de conseguir pão, de conseguir algo, não é, o alimento diário. Mas não sabia de que Deus tinha um projeto mais amplo. Deus tinha um caminho aún mais excelente, que Deus estaria preparando algo precioso e hermoso para suas servas. Amém? Porque por ocasião deste momento em que Ruth decide ir a um campo, conhecemos a história, não é? A lei, em que existia, sendo didático para os irmãos, existia um princípio na lei de Moisés que determinava que quando se hacían as cosechas, depois que se passavam a gente que estava trabalhando nas cosechas, o que quedava hacia atrás, o que havia sido olvidado, o que não havia sido visto, deveria ser permitido ou ser deixado para que as pessoas pobres, as pessoas necessitadas pudessem vir depois e poder de alguma maneira cosechar e levar para a sua sobrevivência. Então, a princípio, Ruth foi para o campo procurando quizás encontrar algo nos campos para alimentar-se, para alimentar sua sogra. Este era o enfoque naquele momento. Então, se depois que Ruth vai, passa um momento, regressa para sua casa, ela lhe conta, não é? Conta a sua sogra como havia passado, falou da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor, como havia sido bem tratada, como havia conseguido trazer para sua casa pão em abundância, como lhe deram pão. E de maneira que quando ela relata, informa o nome do dueño del campo, e naquele momento foi citado o nome Boaz, que se tratava exatamente de um pariente, era um pariente de Elimelech. E já que estamos falando acerca da lei e de como Noemi conhecia a lei, existia uma lei que era a lei del remidor, que quando se partia o homem da casa, aquele que suscitava descendência à sua família, um parente cercano teria que assumir esta família. Se esta família houvesse perdido seus bens, este remidor teria a obrigação de adquirir de volta os bens que haviam sido perdidos. E no caso de Ruth, como era uma viúva da família de Elimelech, este remidor teria que assumi-la também como esposa e suscitar filhos em memória del falecido. E vemos de que Noemi tratou de instruir a Ruth de como ela deveria proceder de acordo com a lei. E vemos, irmãos, de que através, não é, desta decisão sábia, da guia sábia de Noemi, vemos a maneira como Deus sobrou, como Deus preparou todo o cenário, como entra Boaz na história bíblica, como sendo um tipo de Cristo, um tipo de remidor, como aquele que redime, não? Como aquele que volve a restituir todo o que se havia perdido. Então, se vemos nesta história, que aparentemente marcada por tantos sofrimentos, por tantas dificuldades, vemos que Deus cuidou, Deus provejou, Deus restituiu todo o que Noemi havia perdido. E através de Ruth, através de Boaz, vemos que Ruth deu à luz aquele que foi o abuelo, Obed, que foi o abuelo de Davi, e de cuja genealogia vino e nasceu o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo. Que privilégio para esta família, para uma família que pensava que estava destruída, que não ia ter mais oportunidade. De repente vemos a maneira como Deus restitui, como Deus dá uma nova oportunidade, como Deus atuou nesta família. E como os últimos dias desta família não foram dias marcados por tristezas, por amarguras, por desilusões, mas foram dias de felicidade. A alegria, o gozo, a bendição volveu para a vida de Noemi e para a sua família.
E já entrando cá, queridos, em la conclusão desta reflexão nesta tarde, é importante dizer, eu não sei, na verdade, quais são as dificuldades e quizás usted, sua família, quais são as lutas, as adversidades, quais são os cenários que vocês estão vivendo, que sua família está vivendo. Pero uma coisa podemos afirmar de acordo com a palavra de Deus, se Deus é um Deus de oportunidades, mesmo quizás muitos dos sofrimentos aunque causados por as malas decisões, quizás por decisões precipitadas, pero quando decidimos regressar, quando decidimos volver ao centro da vontade de Deus, Ele é um Deus que restitui, Ele é um Deus que dá novas oportunidades. E agora estava Noemi, feliz com sua família. Estava Noemi de volta com os bens que havia perdido. Estava Noemi uma vez mais no seno de uma família. Este é o projeto do Senhor para as famílias. Este é o projeto de Deus para a sua família. Amém? Muito bem, queridos, vamos para a conclusão. Acompanhe comigo neste momento. Está aí disponível em sua pantalla. Vamos estar a ler comigo, por favor. Nos diz que Deus cambiou a história de Noemi e Ru. Uma história que parecia irreversível. Servimos ao Deus que recupera os nomes de famílias arruinadas, de acordo com o capítulo 4. Tendo em conta o que aprendimos, devemos ter cuidado de não tomar nunca decisões contrárias à vontade de Deus, porque as consequências podem ser bastante desagradáveis. Muito bem, concluímos esta lição, este tema, exatamente, irmãos, com esta lição. Cuidemos-nos das decisões, principalmente quando são decisões em que implicam o contorno familiar. Tomemos muito cuidado no momento de tomar decisões importantes e que nossas decisões possam ser de acordo com a vontade de Deus. Sempre que necessitar tomar uma decisão de ir ou de vir, ou decisões que implicará ou que impactará a sua família, tome cuidado, ore a Deus, pida a Deus uma orientação, pida a sua guia, porque Ele se complace. Deus tem prazer de nos orientar, de nos guiar. Quantos sofrimentos não poderiam ser, de alguma maneira, quitados se nós outros, muitas vezes, atentássemos para a direção do Senhor. Amém? A parte, o que é bom é que mesmo depois de decisões equivocadas, quando decidimos estar no centro da vontade de Deus, Ele nos otorga oportunidades. Ele restaura. Amém? Então, se aquele Senhor, querido, siga bendizendo sua vida, que o Senhor bendiga grandemente sua família e acorde-se sempre. O melhor lugar para que podamos estar como família é no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus lhe bendiga grandemente. Vamos estar com uma canção neste momento, depois já volvemos aqui com uma charla, com uma conversa com o presbítero Marcelo Erma, com nossa irmã Nancy, que nos dá o prazer de estar com nós outros. Supongamos perderlo todo de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar.
sería fácil. Juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tememos, porque no hay tormenta que nos pueda derribar, porque a ti y a mí nada nos puede separar, porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni enfermedad, ni adversidad. Por el resto de mi vida viviré junto a ti. Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar, y nada lo puede apagar. Muito bem, queridos, glória a Deus. Muito bem, queridos, queremos estar saludando neste momento. Queremos enviar um saludo especial. Quero saludar a minha sogra, irmã Judite Ferreira. Que Deus abençoe, irmã Judite. Também saludamos, aparece aqui como Griselda Lopes, Eduardo e a irmã Elza, não? Com el Chiquito aí em Salso Viejo. Que Deus bendiga a família Ramírez. Também enviando um saludo especial para nossa irmã, para a família do irmão Davi e Janina, em Coronda. Eles estão com o diácono Fernando e neste momento saludamos esta família nova. Que Deus bendiga grandemente vossas vidas. Uma alegria poder tê-los com nós outros. Muito bem, também saludamos a família Bassaga, nossa irmã Mariela, com sua família. Que Deus bendiga a todos grandemente. Muito bem, queridos, neste momento já estaremos iniciando aqui a nossa conversa, não é? Sempre na aplicação, e neste momento que invitamos o matrimônio para estar com nós outros, interactuando, contando um pouco do seu testemunho, de alguma maneira, ratificando, não é? Confirmando a palavra. Estudamos a palavra, compreendemos, não é? E aprendemos a maneira como Deus atua na família, e sempre por aí invitamos uma família para contar um pouco sua trajetória, porque muitas vezes são testemunhos vivos, né? São os testigos vivos que podem dar testemunho, que foram pessoas que experimentaram este obrar, el actuar de Deus em suas vidas e em suas famílias, tá bem? Então, se queremos, neste momento, já íamos no princípio, ao princípio saludado, não é? Tanto o presbítero Marcelo e a irmã Nancy, queremos agradecê-los por haver aceitado, não? A invitação, por estar com nós outros, e neste momento. E lá a pergunta que sempre, por aí, os irmãos querem saber e queremos saber, não é? Já sabemos que tanto o presbítero Marcelo como a irmã Nancy são de la província de Chaco, não? La mesma cidade? A mesma cidade, não é? Queremos, nos contem um pouco, não é? Como foi que se conheceram, quantos anos tinham, como foi a primeira mirada, se já eram amigos, se eram conhecidos, ou como foi que se conheceram? Amén. Quiero aclarar algo, ¿no? Que Chaco es una de las mejores provincias de la Argentina. En verdad, nosotros nos conocimos, ¿no? En una situación,
nosotros pasamos a vivir en unas viviendas que estaban enfrente de la casa de la mamá, de papá de Nancy, donde ellos vivían. Y mi tío tenía una casa enfrente y nosotros fuimos, éramos los vecinos nuevos, ¿no? De ahí. Y trabajábamos en el campo, ¿no? Resulta que ellos nos habían visto a nosotros, nos tenían en vista. De la casa de mi tío salíamos siempre a trabajar al campo y se llevaba personas, ¿no? De ahí de ese lugar para trabajar. Y yo trabajaba con mi tío en el campo, en la cosecha del algodón. Yo era el que manejaba el tractor, sacaba el algodón a la tarde, se iba a pesar, se llevaba y traía a la gente del pueblo. Y recuerdo que la hermana de Nancy le comenta a ellos, pasan a trabajar con nosotros, y le comenta un día a ella, dice, vamos a trabajar a tal lugar, a tal campo, que hay unos chicos lindos. Hay unos chicos lindos, ahí le dice, vamos. Nancy iba por ahí a trabajar, pero por ahí más se quedaba con la mamá, qué sé yo. Y bueno, pasó así, ellos siguieron trabajando con nosotros. Nancy fue a trabajar, yo sacaba el algodón, ¿no? Y ella, a lo último, cuando se cargaban las bolsas en las coplas del tractor, noté que ella me miraba mucho. No, fue ahí, ¿no?, que nos conocimos, en ese momento trabajando, y bueno, pasaron, eso fue del 90, entre marzo y abril del 90. 2 meses después nosotros nos pusimos de novio, ¿no? 2 meses después de eso, y bueno, así comenzó, ¿no?, nuestra relación. Nos conocimos de esta manera. Nancy estará contando lo que viene después, pero fue así. 2 meses después nos ponemos de novio, empezamos a salir. Yo estaba en el mundo, por supuesto. Sí. Nancy estaba en la iglesia y no estaba. Yo tenía 17 años en ese entonces. Nancy también era joven, ¿no? Ella me lleva 1 año. Y así que fue así que nos conocimos y empezamos, ¿no?, una relación después de 2 meses. Muy bien, antes da hermana Nancy hablar, ¿no? Parece que la semana pasada me parece que en el testimonio que estaba escuchando, ¿no?, parece que los hombres acá en Argentina, ¿no?, que en el otro testimonio el hermano estaba assim todo animado, ¿no?, porque la hermana dijo que foi quem lo buscou, ¿no? Foi ella quem la buscou, ¿no? E aí agora o Marcelo digo assim, não, digo, foi na semana anterior, né? E agora o Marcelo aí estava bastante inflado aí, né? Dizendo que existe mesmo, hermana Nancy, foi assim? Bueno, sí, esa fue la historia al principio, así que se ve que somos trabajadores, pues nos conocimos trabajando. Sí. Y hasta hoy día seguimos trabajando, tanto en lo material como en lo espiritual, y hacemos buen equipo como matrimonio, como padre, como abuelos ahora. Y bueno, sí, fue muy linda nuestra historia. Dios ya había marcado su vida, digamos, porque hasta hoy día nadie es creyente en su casa. Y bueno, Dios puso un camino ahí para encontrarse con Él, y a través de mi vida, y pusimos de novio, vivimos juntos, tenemos nuestros hijos, agradecemos a Dios, y Dios salvó su vida, ¿no?, y le dio oportunidad de vida y de salvación. Muy bien, conte-nos um pouquinho, né? Eles são de Chaco, se conheceram allí, estiveram já juntos allí em Chaco. Se podem nos falar um pouco como foi esse processo depois disso. Marcelo não era crente, né? Como foi a conversão? E bom, depois nos conte como foi esse plano de vir para Santa Fé, né? Já que você disse que Chaco é a melhor das províncias de Argentina, né? Que lhe levou, não? Que levou a vocês a vir viver em Santa Fé? Eu sempre me acordo, né? Saudosamente nossa irmã Elvira, né? Sempre que lá visitava, e sempre ela saía com esse tema, e ela dizia,
Mira, Marcelo cuando vino para acá era pobrecito, pobrecito, pobrecito. Como Deus lo bendijo, não? Então, em outros momentos ele já pude escutá-lo, né? Já podemos escutá-lo, ele contar um pouco de sua experiência, para aproveitar o momento, como foi esse processo de la conversão, como foi essa decisão de, posteriormente, de venir a viver em Santa Fé. Bueno, pasó así como yo dije, ¿no? Después de 2 meses nosotros nos ponemos de novio, estuvimos 1 año y medio de novio, estuvimos, o sea, todo el 91, 92 pasamos, ¿no?, a convivir juntos y bueno, estaba en camino a Chalén en ese entonces y bueno, yo 92 pasamos, el 93 yo había quedado sin trabajo, estaba difícil en aquel entonces, ¿no? En aquel lugar. Y el 93 yo supe contar acá una vez una parte del testimonio, pero es como que yo hice un pacto con el Señor, ¿no? Yo quería algo que Dios me diera y empecé a ir a la iglesia donde el pastor era mi suegro, estaba con mi suegra, ¿no? Y yo creo que fue una alegría para ellos también, porque yo era terrible, ¿no? Yo era, en ese entonces vivía en el mundo, me gustaba salir, me gustaba ir a los bailes, me gustaba ir a los boliches, por ahí hacía una escapada, ¿no? Así cuando, en el 92 ya cuando estaba con Nancy, y todas esas cosas. Entonces cuando yo llego a la iglesia fue algo bueno, ¿no? Primeramente para mi suegro, que el yerno, ¿no?, se pudiera acercar a la iglesia y tomar una decisión. Yo en realidad fui por otro motivo, por querer recibir algo material, pero pacté con el Señor a mi forma, en mi poca experiencia, ¿no?, decir, voy 4 semanas, pruebo y yo quiero que Dios me dé tal bendición. Y fui las 4 semanas y después me olvidé si faltaba una o no. Digo, yo voy una más por las dudas. Y de ahí nunca más, ¿no? Me acuerdo que yo tenía 17, 18 años. La juventud en ese entonces me atrapó, quedé y seguí, me entregué al Señor, me bauticé. Y bueno, eso pasó todo el 93, ¿no? 93. 94 yo vengo para Santa Fe, ¿no? Allá ya había nacido, tenía 1 añito y medio, ¿no? 1 año y medio. Y yo decidí venir enero del 94. No era para venir yo, era uno de mis tíos venía para acá, a la casa de un conocido, que le habían dicho que había trabajo, porque Chaco en ese entonces era terrible, el 93, 94, no, vendían todas las casas, se iban las personas para todo lado, porque no había nada, no había trabajo, no había nada. Incluso Nancy me mantuvo en aquel entonces 1 año, el 93, porque ella trabajaba, ¿no?, empleada, y yo cuidaba a Yalén en ese entonces, porque no había, pero nada, era terrible, hasta el campo, ¿no? Y bueno, en 94, enero, yo vine para acá, vine solo, no era para venir, estaba mi hermano invitado por mi tío, me dice, mira, yo no quiero ir. Yo ya era creyente, ¿no? Me dice, si querés, yo te cedo mi lugar. Y con la ansiedad, ¿no?, de venir, de tener un futuro, de tener algo, me arriesgué, ¿no? Con casi 19 años, ¿no? Vine acá a Santa Fe, enero del 94. Y en verdad que yo creo que era un propósito de Dios de sacarme de aquel lugar. Yo tenía mi amistad, era muy fuerte, ¿no? El mundo, cómo participábamos, y yo creo que era un propósito de Dios que yo pudiera salir de ahí, ¿no? Y Dios, yo creo que fui guiado por Dios, ¿no? De venir aquí. Y bueno, como siempre dijo la hermana Elvira, ¿no? Pobrecita. Era una muda para entrar y una muda para salir. Era con los puestos, ¿no? Vine. Y recuerdo que yo fui a vivir a Caima, un pueblo
un pueblo tan alegre, tan... Es un pueblito que nunca pasa nada, ¿vio? Que ni vemos los pajaritos que vuelan. Imagínense venir, nosotros vivíamos en una ciudad ya como Santo Tomé, ¿no? Arriba de 80.000 habitantes y venir a un pueblito así. Yo vine, por 3 meses estuve solo acá, buscando trabajo. Enero yo empecé a trabajar como changarino en una fábrica y ya para marzo entré en una fábrica aquí en Sauce, una papelera que cerró, ¿no? Pero al mes yo quedé efectivo y después de 3 meses yo mandé el pasaje para Nancy para que ella venga. Y vivía en una piecita que me prestaban, ¿no? Chiquitita, 3x3. Mi cama era esas camas elásticas para aquellos que conocen y mi colchón era un cartón así. Era pleno invierno, me acuerdo que una noche tuve que prender una cocina que tenía para poder soportar el frío solo, ¿no? En aquel lugar porque era terrible. Y cuando, bueno, Nancy llegó, a Salén ni me conocía porque tenía 1 añito y medio, estar 3 meses. Para ella, para Salén, el papá era su abuelo, ¿no? Porque Nancy quedó con mi suegro viviendo y yo era un extraño después de 3 meses, imagínense. Y así que fueron duros, ¿no? Los comienzos acá, llegar, no conocer a nadie, enfrentar algo diferente, ¿no? Recién convertido. Así que así fueron el comienzo poder llegar a Santa Fe. Muito bem. Estávamos falando acá em off, já são quantos anos de casados, matrimônio? 27. 27 anos. Aproveitar o momento acá para... Essa história, não é? Foi marcada, como o presidente Marcelo disse, com muita dificuldade. Pergunto para o presidente Marcelo e a Nancy, qual foi, vocês se acordam, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram já durante estes... Já são quase 30 anos, né, que vocês se conhecem, já estão como matrimônio. Qual foi, assim, o grande desafio? Talvez o maior desafio que vocês enfrentaram durante estes anos. Ahí yo tengo que saltar al 2012, ¿no? Era para hablar lo último, pero usted me hizo esa pregunta. 2012 yo paso por un momento, ¿no? Difícil en la salud. Me detectan cáncer, 2012, algo de junio, julio. Paso en agosto por 2 cirugías. Fue un momento terrible porque fue de un día para otro, o sea, yo en mi trabajo había ascendido, me habían ascendido en mi trabajo, estaba bien, ganaba bien, tenía mis cosas, había comprado, no, ya teníamos movilidad, del 2008 en realidad teníamos, pero habíamos ido incrementando, ¿no? Un auto mejor y todas esas cosas, estábamos bien, en la iglesia estábamos bien. Era todo hermoso, ¿no? Todo lindo, la familia, no había... Pero de un mes para otro yo me detectan eso y cuando me detectan ya estaba avanzado y pasé, digamos, difícil. Nancy quedó hasta hoy, ¿no? Con presión alta. Hablamos con ella, yo ya dije, bueno, este es mi final, ¿no? Porque en realidad estaba complicado, ¿no? Y hablamos con ella y me dice, mira, yo me vuelvo a Chaco. Si a vos te pasa algo. Ella ya estaba listando todo para volver con su familia, ¿no? Y yo recuerdo que yo no había tomado con mucha... Cuando yo me hice los análisis, fui de un miércoles a la otra semana. Y cuando yo voy a retirar los análisis, voy solo. Salgo de la fábrica, pido permiso. Yo ya era encargado, ¿no? Estaba en un sector ahí. Y salgo a la mañana a buscar. Y bueno, ahí me entero solo, ¿no? Quedé mudo, no sé cómo explicar, ¿no? Ese momento porque no esperaba, no pensaba y menos que me diga, ¿no? El médico ahí me dice, bueno, mira, era un miércoles que yo fui y mira y me dice, bueno, mira, mañana no jueves, el viernes venite con todas tus cosas que ya va a pasar cirugía. Y yo digo, pero ¿de qué me van a operar? ¿Qué pasó? Me dice, ¿no sabe? No, le digo, soy usted el médico, dígame qué es lo que tengo, porque capaz que él creyó que yo leyendo ya detecté. Y no, la verdad que ni me imaginaba. Y me dice, mira, tenés cáncer, tenés un tumor, así que vas a pasar así. Y bueno, y ahí yo recuerdo que salgo del Cuyen, solo estaba, me siento en el auto. Yo supe contar, me parece, una vez en un círculo acá.
y prendí el auto y el muchacho que estaba atrás para que yo salga, ¿no? Me hacía señas y yo quedé choqueado, no, prendí el auto y marchaba y no podía salir, me quedé duro. Habré estado como 10 minutos, el tipo habrá dicho Y recuerdo que, bueno, esa mañana yo pasando el puente, salí después, me lloré del puente carretero hasta que salí acá, desde los nervios que tenía, ¿no? Lo primero que hice, comentarle a mi hermana mayor lo que había pasado, y bueno, después llegué a casa, comenté con Nancy y fue un duro momento. Creo que tenemos nuestro hijo Eri también, pero creo que uno de los mayores momentos difíciles que nos tocó, ¿no? A los dos, era uno de esos, ¿no? Aquella enfermedad que, gracias a Dios hizo el milagro y acá estamos, ¿no? Deus hizo uma obra, né? Hermana Nancy, ele contou na parte de quem estava aí ao seu lado, não? Nesse momento, tendo que ser coluna para suportar esta pressão, esta dificuldade, não? O que passou em sua cabeça? Como foi essa experiência? Sei que foi uma experiência difícil, né? Desde o diagnóstico, todo o processo, enfim, às vezes lá incerteza, por mais que como crente, crê que o Senhor pode fazer, Ele hace milagre, pero por aí é uma notícia que, como diz o presidente Marcelo, que deixa qualquer numa situação mesmo uma situação desagradável de dolor, não? De incerteza. Como foi passar por este momento tão difícil? Difícil. Fue difícil y era solo aferrarse a Dios y que confiando, ¿no? Que Dios podía hacer un milagro y Él tuviera la salida para ese problema. Y era la única vez que teníamos esa fe que no intervenía nada más, porque era algo que yo recuerdo hoy, hasta hoy viene, ¿no? Esa cosa en mi corazón y pensar de que podíamos quedar solos y en un lugar que no había familia, no había parientes, solo yo. Entonces digo, solo el Señor para ayudarnos y agradezco a Dios, ¿no? Porque Él tuvo misericordia y dio oportunidad a mi esposo de seguir adelante y nos dio fuerza a mí, a mis hijas, de pedir, de rogar al Señor y saber, ¿no? Que era el momento de saber que Dios hace milagros y confiamos en eso. Y anteayer hablaba con una de sus hermanas y ella decía, ¿no? Que solo Dios fue porque Él tuvo mucha fe de creer de que Dios podía hacer un milagro grande en su vida y hoy es testimonio, ¿no? Para donde vamos, nosotros hablamos de lo maravilloso que es Dios y sin tener nada, y mucha gente por ahí dice, ¿no? Que ve a nosotros como decir, no tengo nada, no vengo a un lugar desconocido, pero si Dios hizo con ustedes, Él hará también con nosotros. Y basándose en eso y viendo nuestra vida y de lo que Dios fue tan maravilloso y lo que hoy podemos tener, solo Dios, porque no tenemos familia que tiene dinero, que nos podría ayudar, pero Dios siempre estuvo y Él nunca nos defraudó, Él siempre tuvo compasión de nosotros, aunque nosotros no merecíamos, ¿no? Pero fue un gran regalo ver la sanidad en su vida y hasta acá el Señor nos ha ayudado. Amém. Hermano Mauro Squaglia, ele escreveu acá no chat, dizendo, Pai del Senhor, grande exemplo de família, Deus nos bendiga muito. Me acordo quando foi diagnosticado com câncer e como a igreja orou e Deus hizo uma obra milagrosa. É verdade, não? Hoje podemos escutá-los, hoje estando em posse de vitória, não? Agradecendo a Deus e contando seu testemunho, relatando como Deus é um Deus que cambia as situações difíceis que não pode passar. Pero bueno, passado este momento, não? Eu sei que isso foi em 2012, não? 2012. Quando a operação foi 2012 também? 2012, en un mes yo tuve las dos cirugías. La primera cirugía cuando viene el diagnóstico que hacen la biopsia, viene que había pasado el cáncer ya y podía haber llegado a los riñones o el páncreas. Y llegando ahí no había posibilidad, digamos.
el cáncer, y pasé el mismo mes, no cerraba la herida todavía y volvieron a hacer otra cirugía. Y yo me acuerdo que estaba, mi cuidador siempre en estos casos fue Diácono Norberto. Ah, sí. Él siempre me acompañó, ¿no? Pero una noche yo estuve, la segunda operación, no sé qué pasó, cómo fue, yo estuve solo y ahí es donde yo sentí que el Señor no hizo una obra en mí. 1 o 2 de la mañana yo estaba solo, sentado, leyendo la Biblia y bueno, fue un milagro, ¿no? La biopsia que vino bien. Tuve que hacerme quimioterapia, pero gracias a Dios, Dios hizo la obra, ¿no? Amém, que bueno. Pero bueno, passado todos estes momentos de dificuldade, nós seguiram acá em Santa Fé. Santa Fé foi uma bendição para vossas vidas, né? Puderam, de alguma maneira, aí prosseguir, né? E como Deus bendijo a vocês, como Deus bendijo a família cresceu, né? Hoje, são quantos filhos e netos? Son 4 y 4, ¿no? Ah, sem microfone? 4 O microfone? 4 hijos, perdón, no, tres mujeres y un varón, Eri, y nietos, 2 varones, ¿no? Lucas, Camilo, y de Gaby, ¿no? Y de Aya, Isabela y Lantito. Ah, muito bem. E a um ganhou o Luciano, né? Aparte, ¿no? Se agrandó la familia, ¿no? Una gran bendición también para nuestras vidas, para la familia de mis hijas, ¿no? Gracias a Dios. Muito bem. Já as horas passam rapidamente, né? E já caminhando acá para os instantes finais, vou pedir ao prefeito Marcelo e à irmã Nancy para que cada um pueda, neste momento, deixar sua palavra, não é? Para outras famílias. Vivimos em um tempo de tantas crises, é um tempo em que as famílias sofrem tantos ataques, famílias que passam por situações tão difíceis. E que se vocês podem, neste momento, compartilhar uma palavra para que essas famílias que necessitam de uma guia, de uma orientação, como ser. Porque se hoje vocês estão aqui testemunhando, viveram muitas coisas, não? E hoje podem assegurar que Deus é fiel, que Deus cuida da família, que Deus é aquele que dá oportunidades, é o Deus que restitui, não? Então, que palavras vocês podem agora dirigir-se, não é? Para nossos queridos irmãos, para as famílias que estão reunidas e neste momento, quizás para aquelas famílias que estão enfrentando dificuldades. Então, neste momento, prepare o seu coração, nossos irmãos estarão compartilhando uma palavra de Deus para vuestras vidas. Bueno, yo solamente sé que hay muchas, en estos tiempos hay muchísimas familias atravesando diversos problemas por diversas situaciones de todo tipo. Si podemos enumerar, no nos alcanzaría el tiempo, pero la única esperanza, lo único que le puede ayudar en cualquier situación que fuera, por ahí el hombre busca ayuda en las personas, pero sabemos que las personas pueden ayudar hasta cierto punto, pero todo está en las manos de Dios y solo Dios puede hacer algo para su familia, para su matrimonio, para su casa, para su situación económica. Sabemos que en estas pandemias que nosotros hemos estado atravesando, Dios ha bendecido, ¿no? a nosotros también muchísimo, cosas que no esperábamos, pero Dios bendice de tal manera cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en el Señor. Amém, prefeito Marcelo. Amén. Yo primeramente quiero agradecer a la iglesia, ¿no? Porque como decía el presbítero, como decía el hermano Mauro, ¿no? La iglesia fue importante para el sostén de nuestras vidas también. Estamos en una iglesia unida, una iglesia que se preocupa, ¿no? por cada hermano, tanto los pastores que han pasado, ¿no? El pastor Jorge también presente. Es muy lindo saber que podemos contar también con la oración de la iglesia, y eso fue también nuestro sostén, ¿no? En los peores momentos, difícil, como tanto han pasado aquí, ¿no? Entonces mi agradecimiento, ¿no? Porque yo sé que Dios escuchó la oración a través de la iglesia, ¿no?
Y Dios sigue escuchando en estos tiempos también la oración a través de la iglesia. Me quedó algo, una doctora que íbamos con Eric, nuestro hijo, que ella una vez nos dijo, nunca diga por qué, sino siempre tenga presente para qué. Y eso me quedó, ¿no? Porque muchas veces no entendemos el por qué el proceso que pasamos acá. Pero sí sabemos que Dios, si nosotros estamos con el Señor, Dios está en el control de todas las cosas. Entonces usted que está en su casa, está pasando quizás un problema, una dificultad, pueda confiar en el Señor, pueda esperar en Él, pueda descansar, por más que esté pasando el peor momento. Cuando estamos en las manos del Señor, Dios siempre nos sacará victorioso. Él siempre tendrá una victoria. Hay algo que Dios puso en mi vida y en mi corazón, es poder esperar el tiempo, soportar, aguantar, ¿no? Estar ahí, aunque con luchas, pruebas y muchas veces muy difícil y momentos difíciles en nuestras vidas, pero Dios siempre me sostuvo ahí, siempre me dio la victoria, ¿no? En todo nos dio como familia, como hogar. Hoy podemos gozarnos, ¿no? de tener la oportunidad de participar en esta iglesia, ¿no? De aportar algo en esta iglesia. Y a los hermanos, ¿no? que sigan firme adelante, que confíen en el Señor. Dios es fiel, hermano, para las promesas que Él tiene para nuestras vidas, es fiel, Él no fallará. Él nos mostrará, ¿no? Siempre la victoria, el camino por seguir. Eso hizo con nosotros, ¿no? Él nos fortaleció en los peores momentos y luego nos mostró su misericordia, ¿no? Porque si hoy estamos acá es porque la misericordia de Dios es grande para nuestras vidas. Le aliento que siga firme, que confíe. Hay una cosa, hermano, no hay problema que Dios no solucione, ¿no? Es esperar el tiempo, es descansar en el Señor, esperar. Muy bien, queridos, queremos neste momento agradecer presbítero Marcelo, a irmã Nancy, por la participação de bendição, contando-nos pouco do testemunho. Eu sei que há muitas outras coisas, não, que poderiam compartilhar. O tempo, infelizmente, não permite estender tanto, mas alabamos a Deus, não, e agradecemos a Deus por vossas vidas, por tê-los com nós outros nesse tempo, servindo ao Senhor, mas servindo na igreja do Senhor. Que Deus continue bendizendo vossa família grandemente. Amém? Muito bem, queridos, aproveitamos acá para enviar saludos. Saludamos nossa irmã Ludmila Barrientos, que é quase como na hija, não? A consideração que ela tem por eixos e que eixos tem por essa. Irmã Ludmila, Benjamin, saludamos a irmã Liliana também, com lá a família. Estão aí visitando, não é? Está visitando a hija e el yerno, muito bem. Irmã Ru, Puxocá, que lindos, los queremos muitíssimo. Irmão Diego Ortiz, acompanhando, saludando sua esposa, a irmã Sandra, que está em Mar del Plata. Muito bem, festejando o cumple de Isa. Que Deus bendiga a Isa, sua vida grandemente. Saludo para a irmã Sandra. A irmã Sônia Minho, também acompanhando, participando desde seu hogar. Acá também é Perla Barriento, né? Essa é a irmã da irmã Nancy. Muito bem, Perla. Deus la bendiga grandemente. Saludo para a família Barrientos e para a família Irma, né? Que está acompanhando. Muito bem. Irmão Mojano, também novamente acá. Que Deus bendiga. Muito bem. Irmã Ludmila Bessos, também acompanhando. Irmão Samuel El Cherno acá. Um saludo para meus suegros. Que Deus os bendiga muito, são de grande ajuda em nossa família e são exemplo de esforço e fé em Deus. Muito bem, irmã Ludmila, puxo acá, hermoso matrimônio, que és uma bendição para nossas vidas. Irmã Perla Barrientos, uma vez mais, desde Vista Ángela Chaco, lhes mandamos nosso saludo, um grande exemplo de luta e perseverança e, sobretudo, por amor, de amor por Jesus. Muito bem, a Shalem Irma, ela hija, grande exemplo para minha vida e meus filhos, digo, e meus irmãos, né? Perdão, meus irmãos. Padres que nos ajudaram muitíssimo em todo, muito agradecida a Deus por meus padres e que Deus os bendiga muitíssimo mais. E também acá a Andrea Irma.
Muito bem, irmã do presbítero Marcelo, hermosa família, Deus los siga bendiciendo mucho e sigam sempre juntos, los quiero. Muito bem, irmã Romina Fernandes, me encantou, muito bem. Irmã Diego Ortiz, amém, exemplo de vida para todos os hermanos, muito bem. E irmão Maximiliano Bessos, também saludando o presbítero Marcelo e a irmã Nancy, com uma bendição, amém? Muito bem, que Deus bendiga, queridos, a todos vocês, a todos os hermanos, que nos ha acompanhado, que estão com nós outros, que Deus bendiga grandemente. Esperamos que esta programação haja sido de bendição para a sua vida e para a sua família, amém? Estaremos neste momento orando ao Senhor, vamos agradecê-lo por este culto, né? Por esta programação que eu sei que foi de bendição para a sua vida. Você que está nos acompanhando, se não decorar um seu me gusta, deixe seu me gusta a fim de que outras pessoas posteriormente possam de alguma maneira encontrar este conteúdo e que seja de bendição para outras vidas. Amém? Se não é inscrito em nossas páginas, que possa estar sendo assim, tanto no YouTube como no Face e também no Instagram. Estamos aí com a página da igreja, com informações da igreja que é para sua bendição e para a bendição de sua família. Muito bem, vamos estar orando, irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos pedir ao presbítero Marcelo Irma para ser esta oração final. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te adoramos, Señor, en esta tarde, Padre, por este momento pasado en tu presencia, por esta lección, Señor, esta palabra que ha dejado nuestro pastor, Señor, para nuestras vidas, oh Dios. El ejemplo de tus cuidados, de tus bendiciones, Señor, para aquellos que son fieles, oh Dios. Bendice tu iglesia, oh Padre, que pueda recibir, oh Dios, alcanza a aquellos necesitados. Sea tu gracia, sea tú, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, acompañándonos, oh Dios. Te damos las gracias por todo, Señor, porque sabemos que tú eres lo mejor que nos ha pasado. Oh bendito Jesús, nos guía, nos ayuda, nos sigue fortaleciendo y fortalece tu iglesia en estos tiempos difíciles, Señor, que pueda seguir operando maravilla en aquellos que necesitan en esta hora. Te glorificamos, mi Padre, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jeová te bendiga e te guarde. Jeová haga resplandecer seu rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. Jeová alce sobre ti seu rosto e ponga em ti paz. Que a graça de nosso Senhor Jesucristo, que o amor de Deus, nosso maravilhoso Padre, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, sobre sua família, desde a hora e para sempre, todos decimos amém. Pai do Senhor, queridos, que Deus os bendiga. Amanhã, amanhã estaremos com o COI, não é? Ciclo de oração infantil, amanhã às 5 da tarde. Participe através de nossa página no Facebook. Esperamos a todos vocês. Los planes que no resultaron, los sueños que se perdieron, lo que era fiesta y ahora es el luto de lo que murió. No puedes pensar que este es tu fin, no ves lo que Dios planeó. Levántate, alza un clamor, restituye todo lo que yo perdí. Sáname con tu poder y tu unción. Restituye y llévame a aguas tranquilas. Lávame y refrigera mi alma, restituye.
los planes que no resultaron, los sueños que se perdieron, lo que era fiesta y ahora es el luto de lo que murió. No puedes pensar que este es tu fin, no ves lo que Dios planeó. Levántate, alza un clamor, restituye todo lo que yo perdí. Sáname con tu poder y tu unción. Restituye y llévame a aguas tranquilas. Lávame y refrigera mi alma. Restituye el tiempo que robado fue, no tendrá comparación a todo aquello que el Señor ha preparado a quien clamare. Crea, porque el poder de un clamor puede resucitar. Restituye todo lo que yo perdí. Sáname con tu poder y tu unción. Restituye y llévame a aguas tranquilas. Lávame, Señor, y refrigera mi alma. Restituye. Restituye.